Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula. Primeiro vamos fechar nossos olhinhos, fechar nossa boquinha. Vamos orar. Papai amado, abençoe esse dia, abençoe nossa aula. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento na nossa mesa. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a tia hoje vai contar a história de dois coelhinhos, bem interessante. Dois coelhinhos chamados Tim e Tom, certo? Vamos ouvir com bastante atenção. Preste atenção à história do coelhinho. Olha só. Quem quer aprender a ler e a escrever? Perguntou Martinha, seu amigo coelhinho. E Tim aceitou logo. Seu maior sonho era mesmo aprender a escrever. Tom é que nem quis saber dessa história de ter de estudar. Na manhã seguinte, Tim chegou cedo para a sua primeira lição. E ele disse: "Eu quero é brincar. Estudar não serve para nada. Vê lá se vou perder meu tempo", dizia o Tom, coelhinho Tom, debochando de seu irmão. Mas Tim não se importava com as brincadeiras de seu irmão. Estudava todas as noites e em pouco tempo, graças à sua dedicação, já conseguia ler e escrever. E o que deixava muito feliz, um dia, uma manhã de inverno, uma manhã muito fria, o Tom saiu para passear no campo. Que coisa boa é ficar à toa, saiu a passear no campo. E ele disse: "Não sei por que é que Tim insiste tanto em ficar trancado em casa, estudando. Ao invés de estar se preocupando com essa besteira de aprender a ler, poderia estar brincando comigo." E pensando assim, foi-se embora para o enorme lago que ficava bem perto da sua casa. Aí ele disse: "Eu vou é patinar. É minha brincadeira predileta." E Tom começou a deslizar sobre a enorme camada de gelo que recobria o lago. Só que, como ele não sabia ler, não viu uma placa alertando que o gelo estava fino. Sabe, criança, tinha um lago congelado, igual aqueles que vocês vêem no filme, né? Aqueles países que tem neve, congela tudo. E aí era um lago, congelou, ficou aquele gelo, mas tinha uma placa lá dizendo que não podia pisar ali, porque era perigoso, o gelo estava muito fino. Mas como ele não sabia ler, o Tom não quis aprender a ler e escrever, aí foi brincar. E aí o gelo se rompeu, quebrou, e Tom começou a gritar, pois estava afundando naquele lago gelado. E Tim veio correndo para ajudá-lo. E quando colocou seu irmão a salvo, salvou ele, o Tom, aí ele foi e disse para ele: "Tom, se você soubesse ler, não teria passado esse susto. Está escrito aqui que o gelo está muito perigoso." Vendo? O irmão do Tom, o Tim, estava dizendo para ele, se ele soubesse ler, ele tinha visto aquela placa. E aí, quando o Tom chegou em casa, se recuperou dos sustos e do frio que sentiu, ele teve de reconhecer que seu irmão tinha razão. Brincar é ótimo, mas saber ler e escrever é melhor ainda. Tá vendo, crianças? Não é? Os dois irmãozinhos, o Tom e o Tim, e aí um quis estudar, né? O Tim, ele queria estudar, foi estudar, aprender a ler e escrever. Mas o Tom só queria brincar, ficou brincando, não foi estudar, não aprendeu a ler e escrever. Olha aí, quase se dava mal, não é? Porque tinha uma plaquinha lá, dizendo que ele não podia pisar naquele lago, que ia correr risco, que era perigoso. Mas ele não sabia ler, não viu. Tá vendo, crianças, como é importante saber ler e escrever? Não é?
Muito bem. Agora, nós vamos para a tarefinha. E façam igual ao Tim. Não igual ao Tom, igual ao Tim, que gosta de estudar. Certo? Vamos fazer igual a ele. Estudar. Olha só a tarefinha de vocês. Vocês vão para o livro de matemática, certo? Ó, matemática, páginas 26, certo? Página 26. Nós vamos de novo revisar comprimento. Na última aula, lembra? A tia já explicou, né, o que é comprimento. E a tia usou até a fita métrica e mediu aqui, não foi? Mediu um TNT, mediu várias coisas para vocês verem. Mas agora nós vamos ver os instrumentos, né? Estudar bem aprofundado mais os instrumentos de medir, certo? Primeira pergunta, o que é comprimento, crianças? O que vocês entendem por comprimento? Olha só, a Solange, essa menina, ela adora a volta às aulas, quando as aulas começam. E veja a lista de material escolar que ela levou para a escola, recebeu para levar. Um caderno, um lápis de cor, cola colorida, uma régua e papel colorido. E a Solange perguntou à sua mãe para que servia a régua. E aí veja o que foi que a sua mãe respondeu. Olha só o que a mãe da Solange disse para ela. A régua serve para nós medirmos comprimento de alguma coisa. Ela é dividida em vários tracinhos, né? Na régua tem aqueles tracinhos chamados centímetros, certo? Centímetros. Usa-se uma sigla centímetros. Olha só, um C e um M. Usando a letrinha C e a letrinha M juntinhas, significa centímetro, certo? É pequenininho, centímetro. E aí a Solange mediu a borracha, mediu o clipe, mediu o lápis. Olha só, o tamanho da borracha deu 4 centímetros. O clipe deu 3 centímetros. E o lápis dela deu 6, certo? Então ela tem uma régua, a tia também trouxe aqui uma réguazinha parecida com a da Solange, aí do livrinho, ó, mostrar a vocês, certo? Se nós estivéssemos juntinho na sala, a tia iria distribuir essas réguas para vocês, viu? Mas quando voltarmos, aí a tia vai entregar. Usamos os centímetros, olha só, para medir coisas pequenas. A régua só serve para medir coisas pequenas, certo? E representamos a palavra centímetro, como a tia falou, CM, né? Letra C e o M, centímetro, certo? Olha só o que a gente pode medir com a régua. Coisinhas pequenas. Esse caderninho, porque é pequeno, ó, né? Esse bloquinho. A tia vai medir aqui para vocês verem, ó. Quantos centímetros vai medir esse caderninho? Olha, esse caderninho, ele tem 9 centímetros, certo? Ó, você começa, a régua começa a numeração, gente, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa régua aqui é pequena, só tem 15 centímetros. Nós temos régua maior, né? Régua maior, da tia tem uma régua maior que tem 30 centímetros, certo? Mas, de qualquer maneira, a régua só pode medir coisas pequenas, livro, caderno, né? Então, nós medimos com réguas, coisas pequenas, certo? Coisas maiores, nós usamos o quê? Nós precisamos a fita métrica, certo? Aqui na página 27, certo? Do livrinho de vocês, está dizendo, ó, além da régua, muitos outros instrumentos nos auxiliam, né, a medir o comprimento, certo? De alguns objetos. E aí, ó, nós temos a trena, a gente vai mostrar aqui na figura que tem no livrinho de vocês. Ó, tem a trena, essa de cima, né? Aqui tem a fita métrica, aqui tem a fita articulada, ela é de madeira, vai abrindo, abrindo e vai medindo. E também tem esse daqui, né, que é a paquímetro, ele mede coisas maiores. Então, isso aqui tudo é para medir coisas maiores, que tem muitos metros, viu, criancinha? 1 metro, 2 metros, 3. Se for coisinha pequena, é régua, só de centímetro. Maior, tem que usar um desses instrumentos aqui, viu? Que a tia mostrou, ok? E aí,
Olha só, para tia medir aqui a mesa dela já tinha que ser maior, porque a régua é pequena, né? Olha só quantas réguas ia dar. Aí eu poderia até medir, mas eu vou ter mais um trabalhinho, né? Ó, vou medir assim, ó, de uma todo tempo, né? Medindo de régua por régua. E a fita já seria mais rápido, já era só esticar todinho e medir, certo? Ok. Posso medir aqui esse baú da tia? Olha só o tamanho dele aqui em centímetro. Ó, esse baúzinho já tem 20 centímetros, tá vendo? De comprimento, né? No comprido, no comprimento. Se for na altura, é outra coisa. A altura já é assim, ó, certo? E se fosse a largura? Aí já seria aqui a largura do baú, certo? Porque aqui é no comprido, no maior. O pedaço maior é o comprido, é o comprimento dele, certo? Olha só. Mas nós vemos aqui no livro de vocês, olha o que tá mandando fazer aqui nessa tarefinha. Olha só aí, que a tia vai mostrar agora. A tia já explicou, já mostrou todos os instrumentos, ó. Tem aqui esse casal aqui, tá vendo? Eles estão, ó, a menina vai medir aqui também por passada. Nós também podemos medir por passada, abrir as pernas, como naquela outra aula passada a tia fez. Lembra? Até a tia abriu assim a perna. Você vai, abre a perna e vai contando. 1, 2, abrindo e andando. Andando de perna bem aberta, abre e mede as passadas. Certo? Chama-se passos, passadas. Também podemos medir também por palmo, como a tia também na outra aula já mostrou, mediu com palmo, né? Abrindo assim as mãos, né? Ó, assim, medindo assim, certo? E aqui tem as perguntinhas a respeito dessas duas figuras. Olha só, qual é a parte do seu corpo mais adequada para medir? O que você acha? É as mãos, o palmo? Ou é com passada de pé? Você vai responder, é pessoal, viu? Você que sabe. Aí aqui a largura, qual é a largura da sua sala, da sua casa aí? Você vai medir e vai botar, certo? Qual é a largura da sua cadeira que você está sentadinho agora? E a largura da sua... E a capa do seu livro, agora você vai medir a capa do seu livro, certo? Pode ser com a régua. Ou se você quiser, com palmo também. Aí você vai dizer um palmo, 2 dedos, aí vai indo, certo? Você mede e responde. Isso na página 27. Vamos para a página, agora 28, certo? Aqui, ó. Ah, aqui é legal, tem uma brincadeira de pontinhos. Olha só os pontinhos. Você já pode brincar. É um jogo, certo? O nome é Jogo dos Pontinhos. Você vai com outro coleguinha, ou com seu irmãozinho, ou com alguma pessoa aí, você vai pegar um lápis e ele pega outro. Você vai e pega o lápis e fecha assim, de um pontinho para outro, ó, só vale de um ponto para o outro. Aí fecha só aqui, um tracinho. Aí o seu outro coleguinha coloca aqui. Aí se você colocar aqui, o seu coleguinha vai fechar o quadradinho, ó, e ele ganhou. Aí ele bota a primeira letrinha do seu nome. Aí ele bota aqui a letrinha dentro do quadrado. Se for você que fecha, você vai colocar a sua letrinha. E assim continua, ó, fechando. Continua fechando os quadradinhos. Quem conseguir fechar, quem conseguiu fechar o último, bota a sua letrinha dentro. Certo? É bem interessante esse jogo aqui dos pontinhos. Depois vocês vão brincar o jogo dos pontinhos e depois vocês vão para cá responder. No quadro, né, nesse quadro aqui, quadradinho dos pontinhos, a distância entre cada pontinho, ó, de um pontinho desse para o outro, é de 1 centímetro, certo? 1. Aí tem uma pergunta. Quantos centímetros você terá traçado se fizer 4 quadradinhos? Aí você, depois que você fechou 4 quadradinhos, você vai ver quantos centímetros deu, ó. Mede e vai ver, responder. E aqui nós temos, ó, essas tirinhas coloridas. Nós temos um celular, uma borracha e uma caneta. Você vai olhar aqui e vai responder aqui embaixo, ó. Celular, tá aqui o celular. Tem quantos centímetros? Você acompanha aqui o tamanho do quadrado, aí vem pro número, ó. Número 11, então tem 11 centímetros. Bota o número 11 e escreve o centímetro. A tia já falou que é um C e um M, né? A sigla é só um C e um M, significa centímetro, viu? Aí depois olha aqui, quem mais? A borracha. Aí segue aqui a altura da borracha, vem, qual é o número? 9, vai escrever 9 centímetros. A altura aqui da caneta,
Ó, aí acompanha o dedinho, vem aqui o dedinho, ó, 12. Então, 12 centímetros, certo? Fez a 28, vai passar para a 29. Pronto, a 29, você vai observar aqui, ó, essas medidas é feito com régua, viu? Todos eles, ó, estão começando a medir com régua. Você vai imaginar, olha essa cadeira, mediu aqui, ó, uma régua, 2, 3 e 4, né? Pegou 4 réguas aqui para medir a altura dessa cadeira. E agora, quantas réguas você acha que vai dar aqui para medir esse lado da janela, o comprimento da janela? Olha só, uma régua. Aí você vai imaginando o tamanho da régua e vai contando quantas, ó. Aí coloca tantas réguas. Aqui, até chegar aqui, você vai precisar de mais quantos pedacinhos desse aqui? Que é uma régua, quantas vezes a régua? Aí vai imaginando e coloca. Do mesmo jeito aqui o quadro e aqui esse móvel, certo? É só isso, crianças. Fácil, né? Trabalhando comprimento, centímetros, certo? Então, vocês vão fazer a página, né, que a tia falou, ó, livro de matemática, certo? Páginas 26, 27, 28 e 29. Porque tem umas duas páginas, 26 a 27, que é só explicação, vocês não vão resolver, certo? Aí aqui vocês vão resolver mesmo é a 28 e a 29, ok? Pronto, matemática vocês vão fazer somente isto, viu, criança? E vocês não esqueçam, lembrar da historinha que a tia contou, dos 2 coelhinhos, começo da aula, do Tom e do Tim. O Tim, ele queria estudar e ler, e o Tom queria só brincar. No final da história, o que foi que aconteceu? O Tom se deu mal, né? Quase que ficar pior. Se não fosse pelo irmãozinho dele, o Tim salvá-lo, não é? Então, por isso que é importante aprender a ler e a escrever, crianças, né? Então, capriche, faça a tarefinha de vocês. E amanhã, novamente, estaremos juntinhos para mais uma aula. Tchau!